Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de abril. Os tribunais do país têm até a próxima segunda-feira para enviar dados para ajudar no cadastramento do segundo censo do Poder Judiciário. A pesquisa é para atualizar e manter o registro histórico do perfil da magistratura e do quadro funcional da Justiça. Esse é um dos destaques de hoje. Você também acompanha nesta edição. Justiça decreta a prisão preventiva de homem acusado pelo ataque em creche de Blumenau. Supremo considera inconstitucional uma lei de Mato Grosso que regula a cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. E ainda, você vai saber como funcionam as missões de observação eleitoral e como elas contribuem para o aperfeiçoamento e transparência das eleições. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que atacou uma creche em Blumenau, Santa Catarina, que resultou na morte de 4 crianças. As informações ao vivo com a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa noite. Oi, William, boa noite. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada hoje à tarde. O magistrado que analisou o caso considerou que a medida se justifica diante da comoção do caso e também para defender o risco à ordem pública. O processo tramita em sigilo na 2ª Vara Criminal de Blumenau. Hoje, o Grupo de Trabalho contra a Violência nas Escolas, criado pelo governo federal, apresentou um plano de medidas que reforçam o patrulhamento nas escolas das redes pública e privada e também anunciou a criação de um Disque Denúncia. Vamos conferir na reportagem de Renato Rosa. Foi a primeira reunião do grupo que terá 90 dias para apresentar um relatório com todas as propostas. Participam representantes da Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral da Presidência. As primeiras medidas foram anunciadas hoje. O grupo pretende criar um Disque Denúncia específico para as escolas. O trabalho deve aumentar o volume de informações sobre suspeitos, planos de ataques, motivações e, dessa forma, acelerar o poder de resposta dos educadores e da polícia contra a violência. Nós temos hoje, por exemplo, o Disque Denúncia 100, que é violação de direitos humanos. Nós temos o 180, que é violação de direitos à violência das mulheres. Então, criar um canal direto específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentiu ali episódios suspeitos em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Então, é um dos pontos que nós queremos ver a viabilidade o mais rápida possível de criar um canal de Disque Denúncia de violência nas escolas, né, para ter esse canal mais rápido. O ministro da Educação também disse que as escolas públicas e privadas precisam criar protocolos para prevenir casos de violência. O governo vai liberar R$150 milhões para estados e municípios reforçarem a segurança e ronda escolar. Também estuda liberar recursos para estimular projetos de cultura, de promoção da paz e campanhas educativas. Centralização de recursos para aumentar a segurança com ronda, até caravanas, como o nosso secretário nacional de Juventude está articulando com outras entidades estudantis, de caravanas pela paz nas escolas. Então, esse tem que ter um envolvimento de todos nós, o governo federal, o governo dos estados, municipais e a sociedade. E é importante também frisar que as instituições de ensino privado também precisam cumprir o seu papel. As ações foram tomadas um dia após o ataque a uma creche em Blumenau, que terminou com a morte de 4 crianças. O Ministério Público de Santa Catarina indicou 3 promotores para acompanhar as investigações. Eles participaram da perícia feita na creche. O MP ainda recomendou à imprensa que não divulgue os dados do autor do atentado. Estudos revelam que a divulgação pode estimular outros ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito para investigar grupos neonazistas e extremistas que se manifestam na internet. Segundo o ministro, é crescente os discursos de ódio e alguns ataques a escolas tiveram como autores pessoas que participam desses fóruns da internet. 50 policiais federais vão monitorar as redes para identificar possíveis ameaças.
fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública no que se refere a estas postagens que estão, infelizmente, se alastrando na internet. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro deixará a corte na próxima terça-feira, dia 11 de abril. Ricardo Lewandowski completa 75 anos, idade para aposentadoria compulsória, no dia 11 de maio, mas decidiu antecipar o afastamento em um mês após 17 anos na corte. O ministro disse que dará início a um novo ciclo de sua vida com compromissos profissionais e acadêmicos. O presidente Lula deverá indicar um substituto para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Os tribunais do país têm até a próxima segunda-feira, dia 10 de abril, para enviarem dados para ajudar no cadastramento do segundo censo do Poder Judiciário. A pesquisa, que começa a ser feita no dia 17, é para atualizar e manter o registro histórico do perfil da magistratura e do quadro funcional da Justiça. Vamos conferir os detalhes com a repórter Evne Araújo. Até o dia 10 de abril, conselhos e tribunais devem enviar as informações necessárias para que o Conselho Nacional de Justiça inscreva os participantes. Cada questionário será respondido de forma anônima por magistrados e servidores por meio de acesso único para cada CPF cadastrado. Os dados vão fazer parte do segundo censo do Poder Judiciário, que será lançado no próximo dia 17 de abril. Os formulários vão ficar disponíveis por um mês. O levantamento busca conhecer a opinião de juízes, desembargadores e pessoas que trabalham no tribunal sobre carreira, ambiente de trabalho e políticas judiciárias em andamento. Segundo o Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, responsável pela coleta de dados, é preciso reservar entre 5 e 10 minutos para responder os questionários. O formulário destinado aos magistrados tem 63 questões e o destinado aos servidores, 48 perguntas. O sigilo das informações é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo censo do Poder Judiciário pretende conhecer as características pessoais e profissionais da força de trabalho da Justiça. O CNJ quer conhecer a forma que se organizam os 94 tribunais e conselhos no país. A pesquisa é direcionada a quadro da ativa. No caso de servidores, estão incluídos os trabalhadores cedidos ou requisitados e comissionados sem vínculo. E também na segunda-feira, dia 10, a Corregedoria Nacional de Justiça começa a inspeção nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e nos cartórios extrajudiciais do Estado. As inspeções são para verificar o funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares e dos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, mesmo sem evidências de irregularidades. O trabalho da Corregedoria vai até quarta-feira, dia 12 de abril. O resultado é registrado em relatórios que apresentam as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar o desempenho. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional uma lei de Mato Grosso que regula a cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. Voltamos já. Uma mulher e um motorista de ônibus escolar foram presos hoje suspeitos de carregarem bolsas com drogas provenientes da Bolívia durante o transporte de crianças e adolescentes até um ginásio de esportes em Cáceres, em Mato Grosso. A ação foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteira em parceria com a Polícia Federal. As informações com Carlos Eduardo Cunha. O ônibus pertence à Prefeitura Municipal de Cáceres, no Mato Grosso. Foram apreendidos mais de 30 quilos de drogas. Maconha, pasta base e cloridrato de cocaína estavam em malas de viagem no ônibus escolar que fazia a linha do assentamento Corixinha e Nova Esperança. Justiça e Polícia Civil de Alagoas discutem medidas de proteção às vítimas de violência doméstica. A reportagem é de Lídia Lemos.
O presidente Fernando Tourinho recebeu o delegado-geral da Polícia Civil em Alagoas. Em pauta, demandas relacionadas à atuação das instituições em defesa das vítimas de violência doméstica e também a destinação de carros apreendidos pela polícia, que atualmente estão abarrotando depósitos das delegacias. Nós já estabelecemos essas duas frentes. Vamos conversar com o pessoal da Casa da Mulher e com o governo do estado no tocante a como encaminhar as ações no tocante à violência contra a mulher, bem como doutor Rafael já foi escalado para, juntamente com o doutor João Disseu, que é o nosso representante da Compec, e juntamente com a Polícia Civil e com a Procuradoria Geral do Estado, encontrarmos alternativas para nós darmos encaminhamento para esses bens que foram apreendidos. O delegado-geral Gustavo Xavier destaca melhorias que a Polícia Civil fará na atuação dentro da Casa da Mulher alagoana para proteger os direitos das vítimas. Nós estaremos melhorando ainda mais o fluxograma em defesa da mulher, protegendo seus direitos, incluindo e fortalecendo a atuação da Polícia Civil na Casa da Mulher Alagoana. Reuniões futuras acontecerão para ver como será realmente essa atuação e inserindo a Casa da Mulher Alagoana, a Delegacia de Defesa da Mulher, a Rede de Apoio à Violência Sexual e toda a sociedade em defesa dessa pauta que é muito importante para o nosso Estado. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Mato Grosso que regula a cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. Os detalhes da decisão com a repórter Carolina Chaves. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe privativamente à União legislar sobre direito civil e seguros. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, apesar da boa intenção do legislador estadual para dar maior proteção ao direito das pessoas com deficiência, a norma viola a Constituição, que determina que cabe apenas à União regular o mercado de plano de saúde e fiscalizar o setor. A ação foi apresentada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, questionando a Lei Mato-Grossense, editada no ano passado e previa tratamentos e intervenções terapêuticas obrigatórias, assim como a cobertura do plano e a duração das sessões de tratamento. Essas regras já estão regulamentadas em normas federais, como a Lei dos Planos de Saúde e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Tribunal de Justiça da Paraíba condenou a empresa aérea TAP ao pagamento de indenização decorrente da troca de aeronave por outra de qualidade inferior. Repórter Viviane Novaes. O valor da indenização foi de R$ 3.000. Os autores alegaram na ação que compraram passagens aéreas de Lisboa para Recife de mais de R$ 6.000 e que, ao entrarem no avião, verificaram que se tratava de aeronave estranha à frota da empresa, sem qualquer identificação, com espaço interno limitado e sem entretenimento. Também verificaram que as poltronas eram velhas e sujas, isto é, diferente do voo contratado, que seria um Airbus A330-200 operado pela própria TAP. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de empréstimo, o pagamento de comissão do Fundo de Garantia das Operações pode ser repassado ao tomador. A repórter Marina Campos tem os detalhes. O colegiado decidiu que nos contratos de financiamento em que a garantia é complementada pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, os custos da comissão de concessão de garantia podem ser repassados ao contratante, desde que isso esteja expresso no contrato. De acordo com o processo, uma microempresa opôs embargos à execução de um título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, promovida por um banco público. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou nula a cláusula contratual que atribuía ao mutuário a obrigação de pagar a comissão de concessão de garantia. No recurso dirigido ao STJ, a instituição financeira sustentou que, por expressa disposição legal, a comissão pode ser cobrada do tomador do empréstimo. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, lembrou que o fundo foi criado como um facilitador para que micro, pequenas e médias empresas tenham acesso ao crédito bancário, mesmo sem possuir garantias para tanto. O ministro acrescentou que, no caso em julgamento, o repasse da comissão ao tomador do crédito
consta expressamente nos contratos assinados entre as partes. O relator destacou ainda que o Fundo de Garantia de Operações foi criado visando a complementação de garantias nas linhas de crédito de capital de giro e investimento, operações em que o tomador do empréstimo não é o destinatário final do serviço, o que afasta, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A seguir, o Ministério Público Federal recomenda que instituições públicas adotem medidas que garantam a inclusão da disciplina língua materna na grade escolar em aldeias indígenas no Pará. Voltamos já. A quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão que proibia uma farmácia de manipulação de produzir derivados da cannabis. A repórter Carolina Chaves traz as informações. O estabelecimento entrou com uma ação contra a vigilância sanitária para evitar a fiscalização, multas ou receber qualquer tipo de penalização, alegando ser amparada por leis federais. A Justiça destacou que uma resolução da Anvisa determina que produtos da cannabis só podem ser comercializados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou por drogarias, mediante apresentação de prescrição médica e legalmente habilitado. O Ministério Público Federal expediu recomendação a instituições públicas estaduais e do município de Paragominas, no Pará, para que adotem medidas que garantam a inclusão da disciplina língua materna e suas tradições na grade escolar de unidades educacionais que atendem as aldeias situadas no município. Marta Ferreira tem os detalhes. De acordo com o representante da Secretaria de Educação de Paragominas, a língua materna não é trabalhada como matéria específica no currículo educacional das escolas municipais indígenas da região. Para o MPF, essa medida é necessária e contribuirá para que os estudantes de aldeias indígenas tenham educação diversificada e inclusiva, que respeite parâmetros sociais, etnográficos e culturais. No documento, o MPF recomenda que a Prefeitura e a Secretaria de Educação de Paragominas devem incluir no prazo de 30 dias a disciplina língua materna e suas tradições na grade escolar das unidades educacionais das aldeias do município. Uma resolução do TSE regulamentou as missões de observação eleitoral no âmbito da Justiça Eleitoral. As missões têm por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliar a transparência e a integridade, assim como fortalecer a confiança pública nas eleições. Saiba mais sobre o tema na reportagem especial de Guilherme Glória. A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições de 1996. De lá para cá, nunca houve fraude comprovada em uma votação no Brasil. Todo mundo sabe que o sistema eleitoral brasileiro é sinônimo de segurança, rapidez e transparência. Esse termo, todo mundo sabe, define muito bem a nossa situação. Nos últimos 15 anos, cerca de 500 representantes de 50 países estiveram aqui para conhecer o nosso processo eleitoral. A maior parte desses visitantes participa das chamadas missões de observação eleitoral. Comissões formadas por técnicos, autoridades e especialistas em geral que acompanham todo o processo. Nas eleições de 2022, por exemplo, cerca de 200 observadores de 30 países vieram para cá. O Brasil é um país que desperta grande interesse no mundo eleitoral. Pelas dimensões do país, são mais de 150 milhões de eleitores agora. Pela eficiência do nosso sistema, há uma grande curiosidade e interesse de outras autoridades eleitorais e de personalidades do mundo político em conhecer o nosso sistema eleitoral. E nós recebemos, ao longo do ano, missões técnicas de outros países, outras autoridades eleitorais e, sobretudo, nas eleições, durante os períodos eleitorais, aí se concentra ainda mais essa recepção de convidados estrangeiros e de observadores internacionais. Esse trabalho de observação não acontece apenas no dia da votação, não. As missões avaliam cada etapa do processo eleitoral, desde a preparação dos programas e sistemas até a totalização dos votos, além de observar outros temas,
como a legislação eleitoral, a participação das minorias na política e o enfrentamento à desinformação. Passadas as eleições, cada missão faz o seu próprio relatório, de forma totalmente independente do TSE. Conversamos com representantes de instituições eleitorais dos Estados Unidos, de Portugal e da Argentina, que estudaram a fundo as eleições brasileiras. O idioma muda, mas a opinião é a mesma. Todos consideram o nosso sistema eleitoral seguro, confiável e eficiente. O que vimos e o que conhecemos é, de facto, uma solução engenhosa, avançada. Eu penso também que o que vocês têm em Brasília é muito bom, muito bom. O presidente da Câmara Nacional Eleitoral da Argentina, Alberto Dalla Via, ressalta a importância do TSE cuidar do voto de brasileiras e brasileiros. A grande fortaleza do sistema eletrônico de votação do Brasil é que quem cuida das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, e não uma empresa privada, diz Alberto. Atualmente, mais de 30 países utilizam algum tipo de voto eletrônico. Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos são alguns deles. Porém, os nossos sistemas e a nossa urna são únicos no planeta. Além disso, o Brasil é um dos poucos países que conseguiram levar a votação eletrônica a praticamente todo o eleitorado. Sabendo disso, você pode se perguntar: se o sistema eleitoral do Brasil é admirado no mundo todo, por que ele não é usado em outros países? Nem todo país tem a necessidade que nós tivemos de introduzir um sistema eletrônico de votação dessa magnitude, que é um sistema que não é barato, que tem um custo orçamentário, mas que foi fundamental, como todos nós sabemos, para eliminar de uma vez por todas o fenômeno da fraude eleitoral e da corrupção eleitoral, que era um pesadelo do Brasil até a introdução da urna eletrônica. Somos o 7º país mais populoso do mundo e, mesmo assim, o resultado final das eleições sai no mesmo dia da votação. Tudo isso é possível graças ao trabalho de brasileiras e brasileiros que criaram um sistema eleitoral que garante eleições limpas, livres e seguras. O mundo inteiro admira e o Brasil se orgulha. O Poder Judiciário de Mato Grosso estimula a conscientização ambiental. Entre servidores e magistrados, o uso de copos plásticos já foi superado. Para o público externo, foi lançada uma campanha incentivando a adoção de um copo descartável. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. Já é rotina nas unidades da Justiça Estadual a utilização de copos, canecas e garrafas próprios, estimulando assim o consumo consciente na hora de beber água. Mas é sempre tempo de incentivar práticas sustentáveis. Por isso, o Poder Judiciário de Mato Grosso lançou a campanha permanente Adote um Copo Descartável enquanto estiver nas dependências do Judiciário. Mobilização que visa sensibilizar tanto o público interno quanto visitantes. Eu ando com a minha garrafinha, né? Eu acho essencial você contribuir. Você não está contribuindo só comigo, eu estou contribuindo com o meu coletivo. Eu acho que é uma prática muito boa, né, para que nós possamos reduzir o consumo de copos plásticos, né, que tem um impacto tanto na sua produção como em resíduo, né, um resíduo volumoso. Então, a partir do momento que se adote uma caneca, que se adote um copo, né, nós acabamos reduzindo, né, a produção de copos plásticos, como também a produção de resíduos. A campanha, que gera ainda economia, uma vez que se torna menor a necessidade de aquisição desses itens, atende também ao que estabelece a Política Global de Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Agenda 2030. Uma das ações para se proteger o meio ambiente é diminuir ao máximo o lixo que a gente descarta, e permitir o máximo também a reciclagem desse lixo. Então, quando a gente adota um copo descartável, você está protegendo, ajudando a proteger o meio ambiente e, com isso, o planeta onde a gente vive. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.